Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o seu titio Rômulo. Cara, olha só, nós vamos fazer um videozinho interessante aí pra vocês, né? Todo mundo tá pedindo tier list, tier list, tier list. Essa tier list ela já existe, já tem um tempinho, desde o início de março. Essa tier list está aqui na descrição do vídeo e a gente vai mostrar depois pra vocês aqui. Mas antes da gente falar da tier list, eu queria esclarecer pra vocês umas coisas que tem um monte de gente fazendo errado. E quando as pessoas entram ali no meu Discord, eles ficam com muita dúvida com relação à força do personagem e com quem eles deveriam gastar os fragmentos que a gente chama de CCCA com o herói correto, né? Então vamos lá, cara. A gente tá aqui na nossa base e eu tenho alguns heróis aqui que eu já conquistei, né? E valendo assim do vídeo que eu fiz lá no início, que era personagens para você começar que eles são free to play, e lá eu já expliquei isso. Eu vou agora só reforçar novamente esses heróis e dizer que estes heróis vocês podem investir o seu fragmento CCCA nele. Quem não tá sabendo o que é fragmento CCCA, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Bom, quais são os personagens free to play que a gente pode sem medo gastar? Eu não vou falar gastar porque gastar é feio. Eu vou dizer investir, né? Que você vai investir aí os seus fragmentos CCCA sem ter aquela dor no coração de que, poxa, agora eu peguei o Coringa. Não devia ter gastado o fragmento CCCA com personagem tal. Putz, botei a mão no espantalho. Que excelente personagem. Eu não tenho fragmento CCCA porque eu gastei no personagem tal. Então, para evitar essa dor, nós vamos levantar aqui alguns personagens que nós indicamos que vocês podem gastar esses fragmentos, que vocês não vão se arrepender, porque vão levar esses personagens com você por bastante tempo. Primeira coisa, antes de você entender sobre os fragmentos CCCA, é muito importante que você conheça os heróis e saiba que você está num jogo que a gente chama de Hero Collector. Este jogo chamado de Hero Collector fala que você precisa de mais cópias de um herói para que você fique forte. Não é bem assim não. Esse jogo aqui é um pouco diferente. Esse jogo aqui você precisa de outras cópias, não só para ficar forte, mas para que você torne ativa as habilidades do seu herói. Isso é o que torna esse jogo um pouquinho mais complicado e um pouco mais difícil. Nós recomendamos aqui, tanto para quem está no nosso Discord, ou para quem nos procura no comentário, que eu tento encaminhar para o Discord, porque lá a gente já tem uma boa equipe e até mesmo players que já começaram a entender como o jogo funciona, poderão auxiliar vocês em N dúvidas, independente de qual servidor você está, independente de qual liga você é, tá? Por falar em liga, tem muita gente me pedindo para fazer vídeo para liga, para líder de liga. Eu vou fazer, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Então, cara, o que vocês precisam entender? Que herói de 0 estrela, só tem 2 no jogo que realmente vale a pena colocar no campo de batalha. Ah, mas eu queria colocar assim mesmo. Pode. Cara, tem algumas maracutaia que tu pode fazer, mas não serve para toda a fase, tá? Mas a gente não recomenda. Nós não recomendamos que você coloque personagem 0 estrela no seu time, porque você só tem a habilidade básica dele ativa, né? Se você olhar aqui o Superman, ele só fica bom a partir da 3ª habilidade. Tá? E ele com a 5ª habilidade, realmente ele fica insuperável, tá? Tanto é que a gente recomenda que quando você pegue o Superman, você gaste todas as suas fichas até conseguir colocar o Superman 5 estrelas azuis. Quando você conseguir colocar o Superman 5 estrelas azul, você já pode segurar um pouquinho aí os seus sorteios para o próximo banner. Ah, mas se eu já conseguir o Superman 5 estrela azul no início aqui, né, que o banner tem 30 dias. Se já conseguir no início com 15 dias, né? Cara, segura. Segura que você vai precisar desses tiros aí para o próximo banner, que provavelmente é o Coringa, tá? Então vamos lá.
Então, quando você tem heróis de 0 estrelas, cara, ele só tem uma habilidade básica. E 98,9% dos personagens ficam bons para o campo de batalha com a sua terceira habilidade ativa. Para isso, você precisa que ele fique 3 estrelas. Então, assim, posso colocar o Superman no campo de batalha com 0 estrelas? Poder pode, mas eu te aconselho que você coloque ele atrás e coloque na frente algum tanque ou algum guerreiro que possa segurar ou distrair o personagem inimigo que está te batendo, para que o Superman tenha mais vida no campo. Porque ele 0 estrela é um papel, tá? Ele é forte, mas é um papel. Show de bola? Bom, entendido isso, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar disso daqui, ó, força. É aqui que você vai gastar o que a gente chama de fragmento CCCA. Este item, ele não é conseguido se você resetar o personagem. Você pode resetar o personagem de forma gratuita até nível 120. Depois do nível 120, é cobrado de você um valor. E se eu não me engano, cara, eu acho que eles removeram isso daí. Eu acho que você nem consegue mais resetar o personagem. O personagem fica ad eterno com aquele nível. Se eu não me engano, é o nível 120. Então, até o nível 120, você pode brincar de resetar. Só que quando você redefine um personagem, ele não te retorna os fragmentos CCCA que você gastou. Então, por isso que a gente falou que você vai investir os seus fragmentos em personagens que você vai ficar tranquilo, que você não vai se arrepender de investir isso daí. Cara, eu acho que eu dei uma aula bem básica de tudo aqui, né? Das estrelas, de quanto coloca no campo e por que a gente está falando do fragmento CCCA. Agora sim, primeiro, quais são os 2 personagens que você falou que pode colocar no campo de batalha com 0 estrelas? Arlequina. Zatanna e Sinestro. Zatanna e Sinestro são 2 personagens que 0 estrela, eles fazem um estrago aí no campo de batalha, tá? Mas o Superman, se você tiver, por exemplo, a Mulher Maravilha bem upada que eu falo é uma estrela azul, você já pode colocar ela na frente e ele atrás dela, porque ela acaba dando um suporte pro Superman, tá? Ele acaba durando mais no campo de batalha. Mas quais são os personagens aí que você pode colocar os fragmentos CCCA? São eles: Mulher Maravilha, tá? Você pode, cara, sem medo, você não vai estar perdendo seus fragmentos CCCA se você investir no seu personagem Mulher Maravilha. E Rômulo, qual é a ordem? Qual é a sequência? O que eu invisto primeiro? Cara, isso é muito pessoal. Eu gosto primeiro de gastar os fragmentos CCCA em defesa e vida. E depois eu vou gastando nos ataques. Mas se vocês observarem, os fragmentos CCCA, eles são disponibilizados para subir de nível quando você aumenta as estrelas do seu personagem e o nível do mesmo. Então, se você olhar aqui, ó, esse cara aqui é nível 2, esse é nível 2, esse é nível 2. Para que eu suba esse cara aqui para nível 3, o meu campeão tem que ser nível 101. Para eu subir esse camarada aqui para nível 2, o meu campeão tem que ser 141. Então, assim, o nível CCCA para você habilitar tá muito preso ao nível do seu personagem. Mas a Mulher Maravilha é um personagem que você pode, sem medo, gastar os seus fragmentos CCCA. A ordem depende de você. Eu gosto muito de começar aumentando a vida e defesa, porque eu garanto o personagem mais tempo no campo de batalha. E depois, se sobrar alguns fragmentos, eu vou pro ataque, tá? Tem gente que faz ao contrário. Então, Mulher Maravilha é um personagem que você pode fazer isso. Outro personagem, Arqueiro. Pode, sem medo, subir aí o seu arqueiro. Qual outro personagem? Mera. A Mera é importantíssima, cara. Você pode subir ela sem medo. Ó, se só tivesse mais um aqui, eu subiria, né? Você pode subir ela sem medo. A Mera é primordial, cara, no seu time. A Mera, o Arqueiro e a Mulher Maravilha são personagens que, dependendo do seu jogo, você vai com eles até o meio do jogo, até mid-game. São personagens sensacionais.
Então, dos lendários, quais são os personagens que vale a pena subir os fragmentos CCCA? Mulher Maravilha, Arqueiro Verde e Mera. E dos míticos, Rômulo, quais são os personagens que você recomenda investir os fragmentos CCCA? 2 já estão aqui, que é a nossa querida Arlequina e o nosso querido Superman. Qualquer um dos dois, você pode gastar todos os seus fragmentos CCCA neles, sem medo, que você não vai se arrepender, tá? E quais são os outros personagens que eu poderia gastar fragmentos CCCA? Hera, que é a Eve, né? A nossa Hera venenosa. Pode gastar com ela sem ter medo. Se você for um baleião aí e já comprou o seu Lanterna Verde, você pode gastar nele também, não tem problema, tá? Ainda mais você que é baleião e comprou o Lanterninha, tá? Mas é aquilo que eu te falei. O Lanterna, ele vai ficar útil para você com 3 estrelas. Você vai levar ele por muito tempo no seu time com 3 estrelas. Se você é free to play e não pode comprar o Lanterna, fica com a Eve, a Hera Venenosa. Ela é um páreo duro no campo de batalha e pode até atrapalhar o baleiazinho aí com o Lanterna, tá? O que eu vou falar aqui, a galera vai me bater, mas eu prefiro a Hera do que o Lanterna. Mas é gosto de gameplay pessoal. Então, a Hera, você pode subir os fragmentos sem medo, tá? O Coringa você pode subir sem preocupação os fragmentos CCCA. Você pode subir sem medo o fragmento CCCA do Espantalho. E também você pode subir os fragmentos do Destino. Esses são os personagens que vocês vão conseguir nos banners, e alguns vão sair para você no Summon. Por exemplo, o Destino sai no Summon ou na caixa mãe para você. Se você já tiver, você pode usá-lo, que ele é sensacional, um excelente tanque de defesa para todo o seu time. E subir os fragmentos CCCA dele, você não vai se arrepender. Cara, pode subir sem dó, sem medo, tá? Provavelmente o próximo banner depois do Superman deve ser o Coringa. Se você conseguir pegar o Coringa, erguei as mãos para os céus, dê glória a Deus e gaste todos os seus fragmentos CCCA nesse lindo e maravilhoso personagem. Depois do Coringa vem o Espantalho. E você também pode gastar os seus fragmentos CCCA nos seus personagens. Tenha em mente, eu não vou falar da Zatanna e do Constantino, que isso vai demorar, e muito menos do Sinistro, tá? Depois do Espantalho vem o Deathstroke. Ele é um cara também que você pode investir fragmentos CCCA. Mas pro Deathstroke chegar, nós já estamos falando aí de 4 meses de jogo, tá? Então você já vai estar uma experiência bem calejada do jogo. E esse vídeo acho que vai estar velho para você. Você já vai saber aonde que você vai investir os seus fragmentos CCCA, graças a esse videozinho top que eu estou fazendo para vocês. Então, caras, esses são os personagens que vocês podem, sem medo, investir aí os seus fragmentos CCCA, tá? E agora, galera, eu queria mudar aqui para nossa tier list, para mostrar para vocês aí a nossa tier list. Essa tier list, cara, ela foi construída com base nos veteranos que estão no meu Discord, dos veteranos que estão na minha comunidade, da galera que joga com a gente desde o servidor 202, né? Galera que jogou comigo no 202, a galera que jogou comigo no 204, a galera que jogou comigo no 205, nos servidores veteranos, né? E a gente compartilhou bastante experiência e a gente decidiu montar aí uma tier list. E tem uma tier list gringa rodando aí com algumas coisas assim que eu não concordo muito. Lembrando, gente, que tier list ela é criada baseada no gosto do cara que joga, entendeu? Tier list, ela não é um padrão que você tem que seguir. Você tem que ponderar e pensar, pô, por que o cara colocou o personagem, né, no rank tal? Eu acho que o personagem não deveria ficar ali, porque é o seu gosto. Às vezes você gostou, entendeu? Então, na maioria das vezes a tier list, ela não é feita porque o personagem é sensacional, tá? Óbvio, os tops sempre são, mas alguns ali que ficam no rank A, no rank B, é gosto, tá? Confesso pra você que é gosto. E aí eu olhei algumas coisas da tier list lá do pessoal gringo e algumas coisas eu não concordei. E aí, conversando com a galera mais veterana, a gente decidiu montar a nossa tier list BR. Na descrição do vídeo aqui tem essa tier list. E agora a gente vai mostrar ela para vocês. Então, galera, tá aqui a nossa tier list, tá bom? Ela foi criada no início de março de 2025, né? Tá aqui. Não é mérito meu,
Tier list criada com apoio da comunidade do Gamer Mobile. Mas a comunidade são várias pessoas, não é eu, mais um, mais um. Não são 3 jogadores aqui, são vários jogadores que a gente discutiu, a gente conversou e tal. É lógico que a gente não vai agradar todo mundo aqui, né? Alguns vão gostar, outros não, tá? Mas se vocês baterem aí de frente como é que eu posso dizer? Com a tier list gringa, você vai ver que tem muita coisa aqui que vai bater de igual para igual, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente tem lá no Tier S ali, a gente tem o nosso querido Superman, tá? Com S Plus, junto com o Sinestro. Realmente, esses caras aqui, eles são Tier S do jogo. Óbvio que o Lanterna vai estar aqui, né? Lembrando que o nosso querido amigo aí, Lanterninha, ele é um personagem pago. Então, você precisa de ter muita grana aí para poder comprar esse cara, né? Então, no Rank S aqui, a gente colocou o Superman e o Sinistro e o Lanterna. S+, tá? Agora, no Rank S, nós colocamos o Coringa, a Era Venenosa e a Arlequina. A Arlequina é uma excelente guerreira, excelente, excelente. Ela tem um lifesteal sensacional. Aquele martelão dela é top. E toda vez que ela dá um ataque, ela rouba a vida e acaba ficando... Eu não vou dizer que ela vai ficar imortal, mas ela dá um belo apoio para ela mesmo no campo de batalha, podendo ficar ali na frente como se fosse um guardião, né? Que é o tanque. Quando na verdade ela é uma guerreira, igual o Superman. O Superman não é um guardião. O Superman é um guerreiro. Mas quando ele tá upado, ele pode ficar na frente como se fosse um tanque, um guardião, tá? Cara, a Ivy pra mim é sensacional. Por que que eu falo que eu gosto mais dela do que do Lanterna, tá? A Ivy é um apoio bem estratégico e tático no campo de batalha. A Ivy, ela tem um ataque, não é um ataque, oh meu Deus do céu, mas ela tem um ataque. A Ivy, ela tem cura, e ela cura todos que estão próximo da árvore de cura dela. A Ivy é distract, ela tem a distração, ela invoca cipós no campo de batalha para distrair os adversários. Os adversários, em vez de brigar com você, vão brigar com os cipós da Ivy. A Ivy é controladora, porque ela enfeitiça os adversários, fazendo com que os adversários vão encontrar os cipós, para os cipós continuar a bater. Então, cara, ela para mim é uma das personagens aí mais completas no jogo. Ela é uma pequena atacante, ela é controller, ela é healer e ela é invocadora também, né? Porque ela consegue ali invocar os cipós ali para distrair, né? O distractor, distrair os personagens. Depois a gente entra nos personagens que são A+, tá? Antigamente a gente tinha colocado a Zatanna como S, mas aí a galera que tá mais antiga que tá usando acabou descendo ela para A+, tá? Que são a Mulher Maravilha, o Arqueiro, a Zatanna e a Mera. Cara, esses caras aqui você pode levar pro mid-game, tá? Vocês podem chegar com esses personagens aqui fácil aí no mid-game. No rank A, a gente tem Deathstroke, Destino, Espantalho, Batman, Aquaman, a Ravena e o Adão, tá? Cada um aqui com a sua particularidade, sendo que para investir fragmento CCCA, eu só ficaria nos 3 primeiros. Eu não investiria fragmento CCCA no Batman. Eu poderia gastar fragmento CCCA no Aquaman se eu gostasse muito de PVP. O Aquaman é um personagem sensacional para quem gosta de luta de arena, porque ele consegue concentrar o back row e o front row num redemoinho e você consegue sentar o cacete daquele povo ali. Eu acho interessantíssimo, né, para quem gosta de PVP, ter o Aquaman bem forte no time. Ravena é uma healer muito interessante e um apoio sensacional no seu campo. O Adão, ele é um cara interessante para se usar no início do jogo, mas facilmente, assim como o Batman, facilmente você vai substituí-lo. O Batman é um clickbait do caralho. Muita gente o tem, muita gente upa porque é fácil e é barato. Mas ele é um personagem tranquilo de se substituir fácil, muito rápido por outro personagem, tá? E agora a gente entra no rank B. O rank B é curioso, porque o rank B são personagens que você talvez não vá usar no seu time, mas você possa usar em locais estratégicos.
tá? Aqui eu dou destaque para o Duas Caras, o Cyborg e a Batgirl, tá? A Batgirl, o Cyborg e o Duas Caras, talvez fica muito interessante quando você vai enfrentar ali o ciclo de combate. Para mim, o ciclo de combate é essencial com o Cyborg. O Cyborg, ele vai te dar uma força muito grande, um dano filho da puta, para você passar ali do ciclo de combate. Se você não tem um Cyborg, você pode usar a Batgirl, que a Batgirl aumenta o seu crítico e também vai te ajudar pra caramba. Pode usar os dois? Eu acho que não vale a pena, porque você precisa de ter alguém no seu time para bater, e alguém para defender, alguém para curar, porque o ciclo de combate não é lá essas coisas, né? Então, ou um ou outro. O nosso querido Duas Caras, eu gosto muito dele no ciclo de combate contra a Afogada, né? A Afogada é um personagem bem diferencial do ciclo de combate, aonde que impossibilita, na verdade não é que impossibilita, você fica em desvantagem se você colocar, por exemplo, um guardião ou um tanque ou um guerreiro para enfrentá-la. Por quê? Porque ela afasta, né? Ela afasta ali o seu front row. Então, se você não coloca nenhum guerreiro e nenhum guardião, e coloca, por exemplo, oh meu Deus do céu, o Cyborg, o Duas Caras, o Arqueiro, por exemplo, a Hera, e pegar mais um aí, mais um cara que te atira de longe, deixa eu ver um cara que atira de longe aqui que a gente poderia colocar ali. O Adão, por exemplo, seria uma boa. Quem mais a gente podia colocar? Já falei do Arqueiro, né? O Sinistro, por exemplo, se você tivesse, mas aí vai demorar, tá? Por quê? Porque você seguraria todo mundo ali como se fosse um back row. Ficaria cinco heróis na linha de trás batendo na Afogada. É a única personagem do ciclo de combate que valeria a pena. Agora aqui embaixo, cara, no rank C, nenhum deles eu recomendo você usar, a não ser o Croco. O Croco no início é legal, bem legal de se usar ele no início, mas assim que você pega um personagem bom, você já pode removê-lo ali de lugar, tá? O Flash tem também, às vezes, a sua usabilidade em algum evento. Eu já usei muito Flash no ciclo de combate, mas acabou que eu não gostei muito dele, tá? Mas às vezes eu já usei o Flash no simulador, em algumas fases do simulador, eu usei o Flash ali para conseguir passar, tá? O que eu aconselho é que vocês sempre foquem nos heróis S+, nos heróis S, A+, e alguns heróis do A. B, C e D, não perde muito seu tempo não, tá? Salvo aí os que eu falei, Duas Caras, Cyborg e Batgirl, para você usar no ciclo de combate, tá? Agora vamos voltar aqui pro jogo. E galera, então esse é o videozinho que eu queria fazer para vocês aí. Eu vou gostar muito de contar com o like e apoio de vocês nos comentários e compartilhar os vídeos aí com seus amigos e nas suas redes sociais. Show de bola? Espero que eu tenha ajudado aí vocês com as dúvidas dos fragmentos CCCA, a dúvida de por que a gente recomenda colocar personagens com 3 estrelas acima no campo de batalha e a famosa tier list aí que vocês estavam cobrando, que sempre estava disponível para vocês na descrição do vídeo. Vocês, por não terem a curiosidade de ler a descrição do vídeo, acabava deixando passar despercebida. Agora eu mostrei ela em vídeo, mas novamente lembrando que ela está lá no nosso Discord e também ela está na descrição do vídeo. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Até os próximos vídeos. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.